Bom, voltando ao nosso jogo. Dessa vez agora a gente vai fazer o nosso sistema de inventário, tá bom? E no nosso sistema de inventário vai ter coisas também, né? Coisas específicas. Que vão ser ah, uma função para adicionar itens, outra função para remover itens, outra função para carregar opções para manipular os itens, itens. Outra função vai ser quando a gente selecionar um desses itens, que vai ter a opção de organizar itens, vai ter a opção de descartar itens e outro vai ser coletar informações sobre o itens, tá bom? Essa aqui vai ser a nossa função. E aí a gente vai criar outro arquivo chamado sistema de inventário, tá bom? Vou botar em inglês sistema de inventory. Peraí. É system. Tem que colocar assim. Pronto. E bom, a gente vai criar uma classe. A classe chamada slot, tá bom? Slot. Esse é o objeto mesmo, então a gente vai iniciar essa classe com a tag dela, né? O nome dela, a informação que ela carrega e a quantidade dessa informação que ela carrega, tá bom? A gente vai colocar um data. Melhor, a gente vai colocar tag self info igual a info, self amount igual amount, certo? Aí, após isso, a gente vai criar uma função que é o getTag, que essas funções aqui só vão para retornar os valores, tá bom? Para não dar nenhum problema. E o getInfo, que ele vai retornar false se self-info foi is none, e ele vai retornar o valor, né, a info, se ela não for. Bem simples. Aí, seguinte, isso aqui é o slot, tá bom? Por exemplo, no Minecraft, quando tu tá lá, tem um monte de quadradinho e tal. Aí, cada bichinho desse, cada quadradinho daqueles é um slot. O mesmo vale aqui, tá bom? Só que esse equivale a um slot apenas. Aí, a gente vai criar a classe Inventory. Inventory. É aqui onde as coisas vão acontecer, tá bom? E aqui a gente tem que. No momento a gente não vai declarar nada dentro dela por enquanto, não, tá bom? Como padrão. A gente vai criar os slots, né? O storage, onde vai ficar todos os slots. Eu vou colocar sendo um dicionário porque é para facilitar o caminho para encontrar esse slot no inventário, tá bom? Após isso, a gente faz um for. Isso, vamos colocar aí em range o tamanho do nosso inventário, né? Porque o nosso inventário vai ter um limite de tamanho porque para economizar memória. Eu vou colocar 25. É o tamanho máximo de slots que a gente vai ter no nosso personagem. A storage igual aí e coloca um externo para deixar assim.
E a gente inclui um slot. O slot, ele vai ter o nome do slot, mais str, e eu vou colocar com o fstring, tá bom? Que fica mais simples de fazer. E ele vai ter nada, tá bom? Ele não vai ter nada por enquanto. E o valor dele vai ser zero. Quer dizer, o que eu estou indicando? Para a gente criar um inventário, a gente vai indicar o nome do slot, qual é o ID dele, a informação que ele carrega, que no momento vai ser vazio, e quanto dessa informação ele tem. Quer dizer, quanto desse item ele tem, tá bom? Vamos até colocar aqui um get amount para a gente pegar o valor depois da quantidade de coisas que está tendo. Self amount. Pronto. Aí, seguinte, dentro dessa função, dentro dessa classe, quer dizer, a gente vai ter que colocar aqueles objetivos, tá bom? Aqueles objetivos de plano. Que no caso, é esses aqui. A gente tem que ter uma função para adicionar item, uma função para remover item, mas vamos por parte, né? Vamos primeiro esse aqui, adicionar itens, tá bom? Vamos lá. Def add item self item id, porque vai ser mais simples de economizar memória, né, e tal. E a quantidade. Basicamente é isso aqui que a gente vai ter. A gente vai ter também o de remover item. Remove item. Que ele vai também pegar um item ID, um amount do item. Essas vão ser as duas funções que a gente vai adicionar, essas duas logo. Eu vou criar um item muito aleatório aqui, que não tem tanta relevância para o momento, é só para a gente mostrar e testar, né, que ele está funcionando. Eu vou colocar aqui ele no formato de dicionário, tá bom? E é isso. Esse vai ser o item, tá bom? Aqui não tem nada relevante pelo momento, tá bom? Então não se apeguem aos detalhes. Isso aí. E vamos abrir um novo inventário, né? A, que vai receber o inventory. A gente vai definir que o A agora é um inventário. E ele automaticamente já vai rodar isso aqui. Então, a gente já fez, né, o que tinha que fazer aqui. E o primeiro é o de adicionar um item, tá bom? Vamos lá. A.add item, que é item, ID. A quantidade vai ser 1. Perfeito? E a gente vai fazer três coisas aqui. No momento não tem limitador. Ou seja, você pode adicionar quantos valores quiser aqui, mas mais para frente a gente vai colocar um limitador, tá bom? Um limitador de quanto um slot pode ter. Por exemplo, no Minecraft, quando o limite de cada slot é 64 itens, com exceção das ferramentas que é só um por vez. Aqui não, a gente só vai colocar isso depois, tá bom? Então vamos lá. A gente vai colocar um for sobre os slot in self storage.itens. Aqui, basicamente, ele vai fazer o seguinte: ele vai entrar aqui, ele vai separar chave do valor e ele vai colocar em uma lista, tá bom? E essa lista vai ficar separada desse jeito. Assim facilita o nosso acesso nas coisas, no, no slot. E aqui a gente vai adicionar mais uma função no slot. Verificar se ele é vazio ou não. Check empty. E aqui ele vai basicamente retornar se o slot for vazio ou não. Retorne true, false, se self info is none.
Quer dizer, ele vai retornar true, né? E false se ele não tiver vazio. Aqui ele vai basicamente retornar se o valor da informação que armazena as informações do item está vazio ou não. Se ele tiver vazio, ele vai retornar true. Se não tiver vazio, ele retorna falso, tá bom? Perfeito. Então aqui a gente vai fazer essa verificação. Se slot ponto check empty, quer dizer que se ele for vazio, ele vai fazer uma coisa. Else elif, a gente vai fazer um elif. Um elif. Ele vai verificar se get info, quer dizer, não, informação, for igual a item ID, ele só vai adicionar slot ponto set amount igual a 0. E depois a gente vai retornar amount. Isaac, mas de onde é que veio esse set amount? Ainda não veio, a gente tem que fazer, tá bom? A gente vai fazer aqui, ó, get set amount. Ele vai receber um valor e ele vai receber se é para ele incrementar, tá bom? Normalmente eu faço isso aqui para facilitar um pouco na hora de adicionar item, remover item, para ficar mais simples, né? Se incremente for igual a true, ele vai incrementar ao valor de amount, mais igual amount. Se não, ele só vai amount, ele vai atribuir o amount anterior, desse jeito. E já está funcionando, essa parte pelo menos. Agora, a parte que a gente tem que lidar caso o item, o slot esteja vazio, que é o seguinte, slot.set.info, que vai receber o item ID, né? O nome do item ID. Slot.setAmount, e amount igual a 0. O info a gente também tem que atribuir aqui manualmente de novo, tá bom? Def set info self new value self info igual a new value. Tem como deixar isso aqui um pouco mais otimizado para caso o valor for diferente de info. Ele otimiza um pouco o processamento, tá bom? Mas vamos lá. Após isso, ele já está funcionando, tá bom? Esse return amount, ele vai funcionar para quando tiver um limitador. Que aí ele vai retirar só o máximo que ele pode e vai ficar sobrando um valor ainda do amount. Para não perder informação, por exemplo, você quer colocar no baú, só que o baú só tem limite para colocar aquele item em 64 itens. Ele não pode aceitar mais. Aí, para você não perder o restante dos itens que você já tem, né? Ele vai retornar o valor que ficou sobrando e só vai deixar aquele valor que ficou sobrando para você. Agora, vamos fazer o remove. No caso, eu tenho que mostrar aqui para você, né? Que está funcionando. Eu vou fazer um for, key, slot, manual aqui, a ponto, storage, ponto, itens. É só para mostrar para vocês. Ok? Slot.info, getInfo. Se o valor estiver vazio, ele vai retornar falso, né? Aqui vai estar falso o valor. E se não, ele vai retornar o nome do ID aqui que eu coloquei. Eu vou até colocar com esse negocinho aqui para ficar mais legalzinho. E vamos rodar. Tá. Eu fui meio burro mesmo. Calma. Pronto. Agora sim. E tá aí. E ele adicionou muito. Por um motivo simples, tá bom, gente? Foi porque eu não especifiquei quando o amount fosse menor do que 0. E vamos fazer isso agora. Se amount for menor ou igual a 0, continue. Ele só vai saltando. Não, vou botar um break que aí agiliza mais. E aqui já vai dar funcionando agora. Pronto, tá aí, ó. Ele só vai ter um item